Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição aqui do Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais. E hoje sim temos Cora Ronay, ela voltou. Corinha, e aí? Eu tenho a impressão que faz um ano. Eu também. Eu não faço podcast. Eu também, você faz muita morrendo falta, de saudade. moça. E aí, conta tudo. Você estava no Paraguai, já sei que você encontrou a nossa produtora Juliana Zurli, que mora no Paraguai. E eu conversava com a Juju lá e dizia, nós temos que gravar o podcast um dia em Assunção. Temos. Porque seria tão legal a Juju gravar com a gente, né? Porque, olha, não é qualquer podcast que tem uma produtora como nós temos. No Paraguai, maravilhosa. Não, uma pessoa maravilhosa, simpática, boazinha, gentil e linda. Quer dizer, como se não bastasse tudo isso, ainda é bonita, ela danada. É linda, ela é meiga. Foi uma aventura, eu me senti assim, como se eu tivesse uma família no Paraguai. Ela me pegou debaixo da asa dela, a minha mãe, e a família dela é maravilhosa, a madrasta dela é ótima, a irmãzinha dela é a coisa... A irmãzinha dela tem 6 anos, é a coisa mais bonitinha da face da terra. E o pai dela é jornalista da minha época, do JB, então a gente conhecia todo mundo em conjunto. Enfim, foi um encontro maravilhoso, foi muito, muito, muito bom. Ai, que delícia. Agora vamos falar da estrela principal do Paraguai? Vamos. A sereia vintage. Sim. Dona Nora é um fenômeno, gente. A Cora foi para o Paraguai para acompanhar a mãe dela, que nada lindamente, e tem 95 anos, né, Cora? Sim. Tem 95 anos, nada lindamente, e foi participar de um campeonato. Campeonato Sul-Americano de Masters de natação. Olha isso, gente. Sendo que, quer dizer, esse campeonato, assim, no primeiro dia, uma amiga dela trouxe as 2 medalhas da FINA, Federação Internacional de Natação, referentes ao ano de 2018, dos índices técnicos, ou os top 10, né? Uhum. Esses não eram índices técnicos, eram os top 10, os 10 melhores tempos da FINA do ano inteiro, dos vários campeonatos realizados pelo mundo inteiro. Quer dizer, onde quer que haja um campeonato oficial, com cronometragem oficial, aquele tempo é registrado. No fim do ano, a Federação Internacional de Natação junta esses tempos todos coligidos ao longo do ano, em todos os quadrantes, e de lá pega os 10 primeiros tempos e tal. E minha mãe é top 10 da FINA em, sei lá, eu esqueci de contar quantas modalidades, mas ela está em primeiro lugar em 400 medley, 200 borboleta, 50 borboleta, ela é muito 100 incrível. borboleta. Aí, nado livre, que é um nado que ela não gosta particularmente, nem se esforça, nem nada, ela está em 10º lugar, que é uma vergonha familiar. E teve um que ela tirou 4º lugar também, que foi uma coisa... peito, eu acho, qualquer coisa assim, porque ela não liga muito também. Borboleta, que ela é craque, né? Borboleta é a especialidade dela. Gente, eu fico muito impressionada. Você também deve ficar, né? Fico, porque você sempre relata isso, você escreve isso nas suas colunas desde sempre. Como ela tem... ela tem muita saúde, né? Ela esbanja a saúde, como ela tá bem, como ela tem a cabeça boa, né? Como ela gosta daquilo que ela faz, que prazer ela tem em fazer isso, né? Como ela é focada no objetivo dela. E como é focada. Que coisa impressionante. Não é de graça, sabe? Quando você vê uma pessoa ter esses resultados que a minha mãe tem, você chega a uma conclusão, não é por acaso que a pessoa é campeã mundial de natação, em qualquer idade, seja aos 20 anos, seja aos 95. Sim. Porque há outras senhoras de 95 anos nadando, mas não há outras senhoras nadando 400 medley ou 200 borboleta. Batendo o próprio recorde. E batendo o próprio recorde, quer dizer, isso é uma coisa totalmente bizarra e esquisita. Mas ela realmente tem uma disciplina férrea e ela gosta de ter essa disciplina, quer dizer, ela curte competir contra ela mesma, ela curte competir contra os outros. Ela estava muito chateada porque não teve concorrente nessas provas difíceis. E eu disse, mamãe, o simples fato de você estar aqui nessa competição, isso já é uma vitória de um tal tamanho. Mas ela olha para mim com aquela cara de eu não entendi nada do que é a competição. Ela não se contenta com isso, ela quer ganhar. Eu digo, mamãe, a pessoa chegar aos 95 já é uma vitória. E com essa saúde toda, né? Não, e com a cabeça. Tão bem, com a cabeça maravilhosa, que
Ela acordava 8 horas, 9 horas ela já estava lá na piscina. Eu não fui assistir a todas as provas, porque assistir prova de natação é um programa de índio, né? Você vai para a prova de natação, você tem que esperar não sei quantas provas acontecerem até acontecer aquela prova específica que você está esperando e tal. Então, eu de tarde sempre vou. De manhã, eu nem sempre vou. Mas então ela vai, fica lá. Às vezes sem tomar café, porque não deu tempo de tomar café. Aí chega lá no clube, o food truck não aceita reais nem cartão, só aceita dólar e guaranis. Então ela não tinha nem dólar nem guarani, então não comeu nada. E foi competir sem comer? Foi competir sem comer. Aí você descobre que ela está sem comer desde o dia anterior, por acaso, porque você pergunta o que você comeu. Ela diz, eu não comi porque essa porcaria desse food truck só aceita dólar. Então eu fiquei com raiva e ela ficou com raiva. Você está nadando esse tempo todo sem comer, em jejum. Né? Aí, bom, ela faz isso tudo. Aí a gente sai, isso faz um calor, tá? Faz um calor. Tá muito quente lá, né? Muito quente. Aí a gente sai. Eu digo, então, você quer passar no hotel, fazer uma sesta? Diz, não, vamos lá no shopping. Eu queria muito ver se a gente encontrava aquela blusinha para Laura e queria ver também, porque a Júlia pediu um chocolate que a gente precisa encontrar. E aí, em vez de a gente ficar parada, né? Eu que não vejo nada de errado em ficar parada. Mas eu Você que adora. Né? Mas, enfim, o que eu vou fazer? Pro ar, né? E ela tem uma energia que é uma loucura. E ela olha tudo com o máximo interesse. Ela é o máximo. É uma coisa muito impressionante. Eu quero muito conhecer a Dona Nora. Não conheço ela pessoalmente. Preciso conhecer. Precisa mesmo. Mas eu sou muito fã mesmo. Porque sabe aquela pessoa que você olha e fala, eu quero ser você amanhã? Eu sou você amanhã, sabe? Aquela coisa, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser você. As coisas que ela sabe, porque tudo, a minha mãe sabe as coisas. A minha mãe não veio na vida a passeio. Então, a uma certa altura, a gente estava falando de comida, porque eu estou de dieta, então a minha vida está sem felicidade. Gente, a Cora tá filezinho de borboleta. Não estou, só não isso estou. Que eu digo para vocês. A minha mãe não consegue entender que uma pessoa, engorde, 2, precisa emagrecer. Porque a minha mãe come pouquíssimo. E ela se exercita muito. Ela se exercita pra caramba e ela virtualmente não sente fome. Ela, de repente, ela descobre que ela tá com dor de cabeça, mas ela não associa isso com fome. A minha mãe veio com esse defeito de fábrica, né? Então, ela diz, mas é só não comer. No caso dela, não né? É bem assim, né? E olha, isso realmente é um defeito dela, porque ela não consegue imaginar esse problema na vida do ser humano. Não consegue mesmo. Ponto, acabou, a gente tentou explicar. Aí comecei com aquela minha teoria que o problema do ser humano é que a gente não evoluiu biologicamente o suficiente para acompanhar toda a evolução que a gente teve tecnológica de tratamento da comida, né? Porque a gente foi criando comidas cada vez mais saborosas. Nas cavernas, a gente dava um tapa no tigre ali, comia aquele tigre cru. Saía correndo atrás do javali, estava tudo pegava certo. Aquelas folhas cruas, você não tinha nem tempero. No máximo, você punha um pouco de sal. Ela disse, não, diz minha mãe, sal a gente precisa. Sal é uma necessidade do organismo. Eu digo, sim, vá lá. Ela disse, não, minha filha, não é vá lá. A gente necessita de cloreto de sódio, né? Sal? Sim. Cloreto de sódio para fazer as sinapses entre... Então, enfim, ela me deu a explicação científica de por que nós precisamos do sal. Que eu já soube, já aprendi, mas já esqueci. A diferença é que a minha mãe não esquece. Ela aprendeu uma coisa, ela lembra. E ela lembra na hora que é preciso lembrar. E ela vai passando para as futuras gerações esses ensinamentos, Aí né? eu estava filmando, fazendo uma live mostrando o shopping. O shopping é lindo. Como a Assunção é inteiramente arborizada. Você adorou, né? Esse shopping, ao contrário de qualquer shopping brasileiro, que é uma massa de concreto, esse shopping é uma selva. É uma floresta tropical. Você tem uma florestinha tropical no meio da cidade. Nessa florestinha tinha uma massa de água, que eu digo, tem até uma cascatinha, minha mãe diz, é um repuxo. Porque ela acredita, né? Em chamar as coisas pelo nome certo. Você não está falando certo. É uma pessoa maravilhosa, uma coisa impressionante. Não, ela é maravilhosa. A gente tem que fazer um podcast com ela, a gente já falou isso. A gente tem que convidar ela para fazer um podcast, de repente a gente faz um podcast sobre esporte e saúde. É mesmo. Enfim, para falar de coisas que ela gosta. Longevidade. Ela vai consertar o tempo inteiro, gente. A gente vai falar um negócio e ela fala, não é assim.
Mas olha, dona Nora... Não fosse ela a professora, que foi a vida inteira. Pois é, não, maravilhosa. Dona Nora, você está convidadíssima para vir aqui. Temos que convocar a mamãe. Tá, não, temos que convocar. Fazer o podcast. E aí, Cora, você amou Assunção, Amei. né? Foi um dos destinos desses surpreendentes que tem na vida, assim, de você chegar e falar, caramba, não imaginava que fosse assim. Foi o mais surpreendente porque eu já conhecia Assunção. Eu tive em Assunção há 40 anos, eu devia ter 20 e poucos anos, quando fui lá. Eu estava indo visitar umas missões jesuítas, umas ruínas, e passei, de passagem mesmo, por Assunção, não foi nem assim, dormi lá. E tive a pior das impressões, porque a cidade era caidíssima. O Paraguai, naquela época, era sinônimo de uísque falsificado e de produtos contrabandeados. E o que eu me lembro, a recordação que eu guardei de Assunção, então, várias recordações, assim, lojinhas muito pequenas vendendo esses eletrônicos, então você não tinha nenhuma confiança, porque eu me lembro de comprar ou uma lente ou uma câmera numa loja, e eu acho que a lente custava mais do que o prédio da loja provavelmente custaria, que era um barraco vendendo aquelas coisas caríssimas. E em cada esquina tinha um cara vendendo qualquer espécie de droga que você quisesse. Foi o lugar onde se vendia droga da forma mais aberta que eu já vi na vida. Era uma coisa assim. E os caras, assim, chamando mesmo, dos que nem não sei o que. Mas, assim, uma coisa muito aberta, uma sensação de insegurança total. Isso foi em que ano? Isso foi há uns 40 anos, então 70 e nos anos 70. Era uma coisa engraçada. Assunção me pareceu mais barra pesada do que Cidade del Este, que na época, aliás, eu acho que se chamava Porto Stroessner ou qualquer coisa assim. Mas era punk, muito policiado, sabe, cheio de exército na rua, que não adiantava nada, só contribuía para a sensação de insegurança. Então, eu tive e uma energia elétrica hiper precária, porque eu me lembro que quando a gente chegou no hotel, deram velas para a gente, fósforos, e eu não me lembro da gente ter usado outra coisa, a não ser a vela e os fósforos. Porque não tinha luz? Porque a luz que tinha, mas acabou. Então eu tive uma impressão muito ruim. Agora, de repente, eu cheguei lá e a minha dúvida é se eu tinha estado no mesmo lugar. Porque que coisa boa! A cidade progrediu muito. A cidade, hoje, é uma cidade extremamente agradável, com espaços amplos, com casas, super arborizada. Super. Você olha do alto de qualquer edifício, você só vê árvores, parques. A cidade está bem conservada. Tem um comércio muito sofisticado. Aliás, parece que o problema não é o comércio sofisticado, parece que o problema justamente é um comércio mais popular, que não é tão bom. Restaurantes ótimos, cafés muito, muito bons, supermercados ótimos. Enfim, você tem uma qualidade de vida e muita segurança. Você não se sente inseguro em momento algum. Pois é, a Ju, né, nossa produtora, como a gente estava falando no início do programa, que foi pra lá, deve ter o quê? Uns 3, 4 meses que ela foi pra lá, não tem nem 6 meses. Ela me falou isso quando ela foi. Ela falou, eu gosto muito de Assunção. O pai dela mora lá, né, trabalha lá, chamou ela pra trabalhar lá. Ela estava sem emprego aqui, acabou saindo da rádio onde ela trabalhava. E aí ela falou, não, eu tô muito feliz de ir pra lá, porque eu acho que a minha qualidade de vida vai melhorar. Eu acho que a gente tem mais qualidade de vida em Assunção. E eu me lembro que eu mesma estranhei, eu falei, é mesmo, tem. Ju? Porque a gente tende a ter essa impressão do Paraguai, né? Uma impressão que a impressão que você teve lá atrás. A gente tem um preconceito, né? E a gente tem um preconceito bem fundado sobre o Paraguai, porque o Paraguai, há 40 anos, era isso que eu vi. Isso que você descreveu. Eu nem estou contando o que me contaram, eu estou contando o que eu vi. O que você viu. E me parece, por todos os relatos que eu ouvi, que Cidade del Este continua mais ou menos assim. Mas Assunção está uma cidade muito, muito gostosa e, com outro detalhe, é uma cidade que está para cima, sabe? Aquela cidade que você percebe que essa cidade aqui está crescendo. Só vai melhorar. Está naquele momento em que tudo está a favor da cidade. Eu percebi que essa área em que a Ju está trabalhando, que é uma área de agenda cultural online, que essa área tem um espaço enorme para crescer lá.
Aliás, eu acho que toda essa área de turismo tem muito que crescer lá. A cidade está com bons hotéis. O que falta à cidade para ser um destino turístico, eu acho, são algumas coisas turísticas, alguns equipamentos turísticos mais evidentes, sei lá, assim, tem alguns museus, mas um grande museu, Sim. uma coisa assim, sabe? Algumas construções mais bem trabalhadas, como atrações turísticas. Quando você me falou sobre Assunção, e a Ju também me falou sobre Assunção, e você principalmente que chegou com essa impressão, eu fiquei tentando me lembrar se eu já tinha passado por essa experiência, né? Nas minhas viagens, de ir para um lugar que eu não estou esperando muita coisa e me surpreender. E eu já passei algumas vezes. Eu lembrei de Santiago, que eu não tinha nenhuma expectativa e eu gostei muito da cidade quando eu fui. Eu fui, sei lá, deve ter uns 15 anos. Eu fui tem muito tempo. Mas eu gostei da cidade. Eu achei uma cidade agradável, onde você come bem, você passeia, também com muito verde, muitos parques. Eu fiquei muito, muito bem impressionada com Santiago e fui meio que, ok. Eu tava meio que passando por Santiago para ir para outro destino. Eu falei, beleza, vai ser uma passagem. E foi uma passagem que eu fiquei com vontade de ficar mais dias. Porque eu falei, é uma cidade que dá para você aproveitar. Dá. Né? Uma cidade boa provavelmente até uma cidade boa de se morar. Não sei porque eu não conheço ninguém que mora lá. Uma outra cidade que eu fiquei muito impressionada foi no Vietnã. Eu não sei se você conheceu essa cidade chamada Hoi An. Não estava alagada quando eu estava lá. Eu ia para Hoi An, mas teve uma chuva, uma enchente, não sei o quê. Na época das monções deve ficar prejudicado ali. Mas eu fui e fiquei muito impressionada. É uma cidade linda, né? Eu sabia que era uma cidade muito bonita, que as pessoas iam visitar e tal, mas eu não estava dando, assim, muito... Tá bom, vamos ver a cidade bonita. Mas a cidade é linda! É uma delícia de passear. Você fica lá 2, 3 dias passeando. Você não precisa mais de 3 dias para conhecer a cidade, e ela é linda, o povo sorridente, é uma delícia. Tava nos meus planos, mas não estava nos planos da natureza que eu visitei. Pois é, a natureza não quis. Não. E a outra cidade que eu me lembrei, que é na Paraíba, aqui no Brasil, que é Cabaceiras. Você conhece Cabaceiras? Não. Onde foi filmado o Alto da Compadecida? Não. Que eles se auto-intitulam a Hollywood brasileira e é Sim. Tem, inclusive, eu nunca tive lá, mas eu sei, eu já vi fotos da cidade. Pois é, lá tem inclusive o letreiro, Hollywood brasileiro, igualzinho o de Hollywood, genial, né? E eu fui pra lá porque eu fui fazer um documentário sobre a festa do Bode Rei, que é uma festa importantíssima pra eles, que acontece em Cabaceiras. Eu descobri essa festa, falei, eu preciso descobrir o que é isso. Chamei meu marido, que é louco igual a mim, e fomos os dois pra lá, pra Cabaceiras. E eu fiquei muito impressionada com a cidade, uma cidade uma graça, um povo super hospitaleiro. Não me dava vontade de ir embora. Com natureza também em volta, né? Aquela coisa do chão, daquele chão craquelado, né? Do Cariri ali, que você vê em foto, na hora que você vê ali na sua frente, que impressiona. Então eu fiquei pensando nessas coisas e tem muitas... E se eu pensar um pouco mais, se eu for cavar um pouquinho, provavelmente tem outras cidades e você também tem outras cidades. Eu tenho uma outra cidade que me surpreendeu Qual? muito, foi Panamá. Você ficou impressionada? Panamá eu queria só... Quer dizer, eu fui para o Panamá uma vez a trabalho. E o que me interessava no Panamá era o canal, mas eu não tinha nenhuma expectativa em relação à cidade. Uhum. E eu fiquei maravilhada com a cidade do Panamá. O Casco Viejo é lindo, a parte nova também é interessantíssima, a vida cultural é rica, eles têm uma música própria muito boa, tinha uns ônibus todos pintados, que era uma coisa gloriosa. Enfim, e tem uma coisa que eu gosto, mas aí é um gosto que não é um gosto para qualquer pessoa. É que cidades de fronteira, modelo faroeste, me encantam. Mas eu não recomendo isso para ninguém. Aquele tipo, não faça isso em casa, etc. Sei. Mas assim que você chega numa cidade ultra, super barra pesada, eu olho para aqui e digo, mas como isso é interessante. Porque eu já fico pensando, isso aqui já é uma crônica pronta. Pois eu não preciso nem trabalhar. Eu só preciso escrever o que eu estou vendo e mais nada, aquilo está pronto, né? É isso, é material para você, né? É maravilhoso para mim. Mas eu acho que isso prova que a gente deve deixar os nossos preconceitos de lado e averiguar, porque muitas vezes você descobre uma cidade que não é a cidade que você tem formada na sua cabeça. Sim. E no imaginário de milhares de pessoas, né? Que acaba dando uma fama para a cidade que não é muito... Assunção, eu acho que é uma grande experiência turística. Eu acho que ninguém deve ir para Assunção esperando uma Buenos Aires, esperando um serviço paulista corrido, não sei o que, o serviço é lento, porque a cidade tem, inclusive, esse encanto de ser uma cidade que está à margem da correria
dessa loucura do, sei lá, de um mundo hiperconectado. É a anti-Xangai, digamos assim, sabe? Quando você chega em Xangai, você bota uma lâmpada na boca, aquilo assim, sozinho. Quando você chega em Assunção, é uma coisa quase Gabriel Garcia Marques, né? Porque é muito verde, casas, calor, lindas casas, os cafés, tudo a um tempo mais ou menos lento, você pede um café, demora um pouquinho, mas é ótimo, ninguém está com pressa de alugar nenhum. Na verdade, eu acho que é um tempo normal, a gente é que acelera. Exatamente isso, né? O tempo normal da vida, que a gente já não está acostumado. Então, as pessoas reclamavam, o serviço é lento. Eu digo, não, gente. A gente está acelerado. O serviço é inteiramente normal, o serviço é muito cortês, do modo geral. Os garçons são fofos, são super atenciosos, tentam entender você, tentam te agradar. Sim, e para você ser educado, para você ser cortês, você precisa de tempo. Claro. Senão você não consegue. Olha, tem vários jornais impressos, as pessoas leem jornal impresso. Tem máquina de vender jornal impresso. Eu achei lindo. A pessoa lendo jornal no café. Olha, eu gostei muito de Assunção, pretendo voltar várias vezes. Que coisa boa. Então a gente continua agora o nosso programa falando de política. Outra percepção que você disse ter tido na sua viagem, Cora, foi o fato de sair do Brasil e deixar um pouco de lado os temas políticos. Antigamente, era comum ouvir que política é como futebol e religião, não se discute. Mas parece que isso caiu por terra e nos últimos tempos a política tomou conta de tudo. Noticiários, redes sociais, grupos de WhatsApp, reunião de amigos e familiares. Para algumas pessoas, isso tem a ver com o momento que estamos vivendo. A polarização, a crise econômica e por aí vai. Até pouco tempo, ninguém sabia o que era COAF. Tudo bem, muita gente só tem uma ideia rasa do que vem a ser o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mas há poucos meses a maioria não sabia nem da sua existência. O interesse por política vem crescendo e isso é bom, mas até que ponto é saudável que todos os ambientes estejam o tempo inteiro ligados no assunto? Não é saudável, né, Cora? Não. Cansa, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Que é cansativa essa agenda política o tempo inteiro, essa pauta política o tempo inteiro, e não se fala mais sobre nada, né? Não é saudável, sobretudo porque a forma como a política é conduzida no Brasil não é saudável. Porque quando a gente fala em política no Brasil, a gente está falando de péssimas pessoas. Porque quando a gente fala em política no Brasil, a gente está falando de gente extremamente mal educada. Porque quando a gente fala de política no Brasil, a gente está falando de golpes, a gente está falando de gente puxando a brasa para sua própria sardinha, de gente roubando os outros, de gente desconsiderada, de gente que não se preocupa com as pessoas. Então, o tempo todo que a gente fala em política no Brasil, a gente fala de indivíduos de quinta categoria que não mereciam a nossa preocupação. E a gente fala de um país que está mergulhando cada vez mais fundo num abismo que daqui a pouco não vai ter saída. Por enquanto, o Brasil ainda é maior do que o abismo. A gente brinca dizendo isso, mas no outro dia eu topei aí com o plano da China se chama Made in China 2025. É Made in China 2025. Então, o governo chinês estabelece os parâmetros que serão necessários para a indústria chinesa chegar a 2025 com competitividade. Mas coisas assim como equipamentos sofisticadíssimos para engenharia naval, robôs, coisas de saúde, ciência, coisas extremamente sofisticadas. O que o Brasil está fazendo em relação a isso? Nada. O Brasil está desmontando o pouco que ainda tem em termos de instituições científicas. O Brasil está desmatando e o Brasil está pensando em aumentar a exportação de soja, em aumentar a exportação de petróleo, que é uma energia que daqui a pouco ninguém vai querer mais, porque acabou o tempo do petróleo. Você ainda vai precisar de petróleo por alguns anos? Vai, mas já não vai ser necessário para porcaria nenhuma. A gente está se condenando à irrelevância e à obsolescência. E não tem ninguém prestando atenção nisso e todo mundo acha que não faz mal você ter um ministro da Educação que já deveria ter sido demitido porque é um grosso e, além do mais, não fala português. O ministro do Meio Ambiente. Um ministro do Meio Ambiente que é igual. E um ministro das Ciências e Tecnologias que você diz, mas ele é um ex-astronauta, é muito simpático.
mas fez uma mensagem do Dia dos Professores, em outubro passado, que tinha a maior quantidade de erros de português por parágrafo que eu já vi na minha vida. Não dá, né? Então, é na mão de pessoas assim que está a política brasileira. Então, você vê que o teu país está indo para o brejo e as pessoas acham que isso está ok porque, não é o PT. Gente, não ser o PT não basta para fazer um bom governo. Então, a gente está nesse momento de desespero total nesse país. Eu acho que principalmente... E você vê que não é possível isso continuar assim. Eu acho que principalmente quando você pensa assim, você falou, né, que essas pessoas são movidas a ódio. Opa! Agora temos um podcast movido a gato. A gato. Chegou. Você quer fazer uma participação aqui, Florzinha? Quer? Ela viu que a gente estava muito tensa, porque começou a falar de política. Já é tenso, aí ela veio dar uma desestressada pra gente. Mas eu acho que principalmente isso não é novidade, eu não vou falar uma novidade, mas a cada notícia que eu leio, a cada novidade da nossa política, eu fico me perguntando, será que vai aparecer um político que olhe para o país sem pensar nos próprios interesses, porque sempre tem a ver com o próprio interesse. A minha sensação é de que está todo mundo olhando para o próprio umbigo. Exatamente. É um atendendo o interesse do fulano, o outro atendendo o interesse do ciclano, porque ele tem interesse em atender o interesse, mas porque ele também vai se beneficiar. Gente, então, e o povo? É por isso que é tão ruim. Nem sei aonde, entendeu? Não sei nem aonde que o povo entra. É por isso que é tão prejudicial a gente falar de política. Porque se a gente estivesse falando em política sobre projetos políticos, como vamos fazer para o país se desenvolver o suficiente em 5 anos para ter um mínimo de competitividade diante da China, por exemplo? Como vamos fazer para resolver os graves problemas da educação brasileira? Como vamos fazer para resolver a desigualdade? Como vamos fazer para resolver o problema da miséria, em números ainda gigantescos? Como vamos fazer para resolver o problema das incontáveis pessoas desempregadas? Essa é a agenda principal. Então, isso é uma discussão saudável, claro. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Aí a gente está discutindo a estupidez que o ministro da Educação falou, a cretinice que o Salles falou, o desmatamento da Amazônia, que já era para não estar sendo discutido, que já era para ter sido resolvido. Sim, e aí tem um brigando com o outro, chamando o outro disso, chamando o outro daquilo, e aí entra numa discussão pequena desse tamanho. Como se não bastasse, ainda tem o Lula para ferver a panela, e aí vem ele dizer que não usa tornozeleira porque não é canário. E, sabe, o Lula não é você que decide se vai usar tornozeleira ou não, amigo. Mas é isso que eu estou dizendo, eu acho Quer dizer, então a gente perde tempo com gente que não merece. Então, mas são todos eles, sem exceção, talvez haja uma exceção aqui e outra ali, que estão olhando para a própria vida. É a minha família, é a minha vida, é o meu bem-estar, é como eu vou ficar. E eu acho que enquanto os políticos... É o meu tornozelo, É o meu tornozelo. Então, assim, eu acho que enquanto os políticos pensarem assim, nada vai ser feito para o Brasil. Exatamente, nada vai ser feito para o coletivo. Se você não sentar e falar, gente, o Brasil precisa disso... Porque se você pensa que o Brasil precisa disso e você faz parte do Brasil, vai ser bom para você também. Mas você precisa ser, sei lá, eu acho que é básico como generoso. Você precisa ser generoso com o seu país, você precisa ter vontade política, que é uma coisa que não existe nos políticos daqui. Ninguém. E eu não tô falando só de presidência, tô falando de... Não, qualquer vereador. Prefeitura, governo, o que for, entendeu? Qualquer vereador, exatamente. Então, realmente, é muito complicado falar de política e eu acho que a Flor veio aqui porque ela vê que a gente fica mais... Porque eu já tô mais agitada falando, já tô gesticulando mais, porque não dá. Ela percebe que o nível de tensão aumentou. Estou falando totalmente sério. E você também. Percebem. A gente estava, numa leveza, suave na nave. Nenhum gato veio pra mesa. De repente, a gente começou a falar nisso. Não, A Florzinha veio tomar uma providência e cuidar da gente. Não, e a gente saiu de uma conversa assim, suave na nave, falando de Assunção, da sua mãe, da Juju, não sei o quê. Vamos falar de política, já muda tudo, ó. Mas eu acho que enquanto não pensar no coletivo, já era. A gente vai continuar. Calma, e enquanto, Cora... Calma, Florzinha, tá tudo bem, Florzinha. Tá nervosa. Tá tudo bem, meu bem, tá tudo bem. E eu acho que enquanto continuar esse ambiente polarizado, que você desvia a atenção daquilo que você precisa dar atenção de fato para essas brigas, a gente não vai a lugar nenhum, né? E eu acho que a polarização, ela tende a aumentar cada vez mais, né? Infelizmente, sim. Vamos mudar de assunto? Vamos. O que você acha? Correndo. Vamos correndo imediatamente mudar de assunto? Então a gente fala de ciência agora.
O cosmólogo James Peebles, de 84 anos, recebeu o Prêmio Nobel de Física de 2019 por seus estudos sobre a radiação cósmica e por ajudar a transformar o campo da cosmologia numa ciência respeitada. Mas se há um termo que ele odeia ouvir, é teoria do Big Bang. Pois é, nada mais, nada menos do que a principal explicação para a existência do universo, dominante há décadas. Em entrevista, ele explicou que não há provas suficientes para pensar que a criação do universo começou com uma grande explosão. O cosmólogo diz que temos uma bem testada teoria da evolução de um estado inicial para o estado atual, que pode ser comprovada pelos denominados fósseis, restos preservados de seres vivos de épocas geológicas anteriores. Mas não há provas fortes do que houve antes. Ele diz: temos teorias, mas não testadas. Qualquer físico brilhante pode inventar teorias, mas elas podem não ter nada a ver com a realidade. Falando sobre isso, a Cora lembrou de um caso bem parecido do americano Ben Van Kerkwijk, criador do canal Uncharted X, que se apresenta como um pesquisador e fã de história e que está sempre viajando, fotografando e filmando sítios arqueológicos, fazendo pesquisa e entrevistando gente que trabalha com descobertas e mistérios do passado. No vídeo, ele fala sobre as pirâmides do Egito e expõe várias dúvidas que realmente fazem com que seja difícil acreditar que elas foram construídas pelos egípcios. Num vídeo de menos de 1 hora, ele aponta algumas contradições sobre o assunto em questão. Ele diz que, desde então, a humanidade nunca mais construiu algo tão grandioso e preciso, apesar de toda a tecnologia moderna. Afinal, onde está essa tecnologia que foi usada lá atrás? Além disso, ele diz que elas demorariam bem mais para serem construídas. O tempo defendido é muito rápido, até para uma obra realizada hoje em dia. Ben lembra também que o mundo inteiro acha que as pirâmides eram tumbas, mas diz que não há prova científica que suporte isso e que há poucos indícios e muitas suposições quando o tema são as pirâmides. Mas afinal, por que a gente não consegue aceitar que algumas coisas não podem ser dadas como verdadeiras, já que nunca vamos saber com certeza o que aconteceu? Porque uma teoria não pode ser apenas uma teoria e precisa necessariamente ser vista como verdade. Essa última pergunta é uma pergunta que eu sempre me faço. Por que uma teoria não pode ser apenas uma teoria? Por que as pessoas ficam... Não, o cara lançou uma teoria, ela é tida como verdade verdadeira, absoluta. Não precisa. Ou precisa, Cora? Porque a gente não consegue lidar muito bem com a ignorância total, de fato, né? Nesse caso das pirâmides, eu sou muito contra teorias conspiratórias. E eu comecei a assistir esse episódio do Uncharted X com muita desconfiança, porque pirâmide é um troço que atrai maluco, né? Você sabe disso, né? Total. Então eu pensei, não, mais um maluco das pirâmides. Então, se esse cara, por acaso, tem um bom senso muito grande, e levanta algumas coisas que eu digo, mas não, esse cara tem razão? Porque do ponto de vista de engenharia, você diz, não, realmente nunca mais se construiu nada igual. Nada. Realmente se levaram 4.000 anos para se construir uma coisa da mesma altura. Realmente havia artefatos encontrados na pirâmide de Saqqara, numa época em que, teoricamente, os egípcios só faziam coisas de barro, vasos feitos em pedras de diversas densidades, que pressupunham instrumentos e ferramentas que os egípcios não tinham. Então, o que eram os deuses astronautas? Não eram os deuses astronautas. De verdade, né? Ele acha, e isso aí está aberto a qualquer teoria, porque nada é provável. Ele acha que houve uma civilização anterior à civilização egípcia, que chegou a um grau de sofisticação muito grande, que teria deixado traços em outros pontos do mundo também, e que acabou, sabe-se lá por quê. E eu acho isso uma teoria muito interessante, porque é realmente muito esquisito você achar que em 100 anos, porque a história oficial egípcia do Alto Império, Médio Império e tal, ela condensa a construção das pirâmides num período de 100 anos. Você achar que num período de 5.000 anos, em 100 anos, foram construídas essas pirâmides todas e depois nunca mais? Como assim, né? E, de repente, se desenvolveu aquela técnica de cortar aqueles blocos de granito com aquela perfeição. E olha, não é só que você tivesse que construir a pirâmide. Você tinha que tocar o país, você tinha que fazer uma guerra aqui e ali. Você tinha que plantar, colher. Outras coisas precisavam acontecer. Havia outras coisas rolando além da construção das pirâmides, né? E não há registros sobre a construção das pirâmides. O que você tem de evidência
por exemplo, ligando Quéops à pirâmide de Quéops, em Gizé, é muito pouco. É uma estatuazinha, uma pintura lá em cima de um negócio que ninguém nunca jamais checou. Enfim, não há evidência. Essa é toda uma teoria que foi difundida a partir de um determinado momento do século XIX e que todo mundo aceitou com grande alívio, porque, enfim, alguém tinha uma explicação para aquilo. Exatamente, mas eu acho que é isso. As teorias, elas explicam... Elas preenchem claro. Elas preenchem um vazio, uma inquietude, né, que o ser humano tem de explicar o porquê que aquilo está ali. O que está fazendo essa pirâmide aqui? Eu quero a explicação. Se eu te digo não sei, essa resposta é muito insatisfatória. Agora, se eu te digo não, isso aí foi o Quéops que construiu, Pronto, você vira a página e segue em já frente. está satisfeito. Vai para o próximo mistério. Mas eu acho que a gente tem uma inquietude, assim, a gente fica ávido por saber o porquê das coisas, como foi parar, quem construiu. Eu te confesso que eu resolvi reabrir a página das pirâmides na minha cabeça. Eu não acredito mais na história de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Eu agora estou disposta... Eu não sei se eu acredito na ideia de uma outra civilização mais sofisticada, mas também não vejo por que não acreditar. Mas, seguramente, passei a desconfiar muito da cronologia oficial da construção das pirâmides. Da história que nos é contada. E eu assisti o vídeo, eu não assisti ao vídeo inteiro, mas eu assisti uma parte do vídeo, e realmente ele é muito preciso no que diz, né? Muito. E não parece uma teoria conspiratória, uma teoria, né? E você sabe o que terraplanista. Não, e você sabe o que me fez simpatizar muito com ele? Que a certa altura alguém leva essa teoria para o Zahi Hawass. O Zahi Hawass é o arqueólogo mais famoso do Egito. Mas é um cara que é um picareta. Às vezes os picaretas conhecem o assunto do qual estão falando, né? Mas esse cara é um picaretão. Vem de chapeuzinho com o nome dele, aparece em tudo que é programa. Eu tenho uma antipatia por ele, um ranço, como se diz hoje. E parece que negociou antiguidades por trás. Estava preso quando eu fui ao Egito, imagina. Eita, nós. E esse cara, quando alguém fala nisso para ele diz, eu não falo sobre isso porque eu sou um cientista. Eu digo, não, imbecil, você acaba de provar que não é, porque um cientista fala sobre qualquer teoria. Claro. E se o cientista é bom, ele desmonta aquela teoria com fatos. Se ele tem embasamento, ele quer mais a falar sobre o assunto, né? Claro. Né? Eu gostaria muito de me sentar com um egiptologista que desmontasse essa teoria para mim. Não é um desafio, isso é apenas uma curiosidade genuína, porque eu não tenho nenhum interesse em manter ou a teoria da civilização anterior ou a teoria do Quéops, Quéfren e Miquerinos. Mas quando alguém do establishment, Zahi Hawass, no caso, é o establishment egípcio da cabeça aos pés, diz, não discuto isso porque sou um cientista, eu digo, aí tem, né? Aí tem, Mas eu acho que esse tipo de teoria, né, e esse tipo de história que a gente contou aqui, faz com que a gente também levante perguntas que a gente não está acostumado a levantar. Que é isso, a teoria vem pra gente prontinha, a gente acredita, bota na gavetinha e tá tudo certo. E é muito legal a gente pensar sobre o assunto, porque, sei lá, acho que eu nunca pensei sobre o Big Bang, assim, então, agora vou pensar pra ver se isso realmente procede, se não procede, se tem provas, se não tem, se não sei o quê. E é legal porque levanta, e eu adoro, porque tem um mistério nessas histórias todas, né? Então ela é carregada de mistério, das pirâmides também, né? Então é bom porque você começa a pensar, que foi o que você fez, foi o exercício que você fez quando você viu o vídeo do Ben. Você começou a pensar sobre o assunto e falar, será? Será que é? Será que não é? Porque não é uma teoria. O que ele vem falar não é uma coisa rasa. Não é uma coisa tipo, esse cara tá falando besteira, pelo amor de Deus. Eu tô muito pronta a desacreditar de qualquer coisa. Se me apresentarem uma boa alternativa, por que não? Né? Quero fatos. Se os fatos me parecem bons, rebatam com outros fatos que a gente pode pensar. É isso aí. Vamos mudar de assunto agora para o último assunto do nosso podcast, que é privacidade no mundo digital, coisa que a gente pouco fala. Não, imagina. Não é? Vira e mexe, a gente ouve amigos contando que se sentem espionados pelo próprio celular ou computador. Às vezes, essa sensação é nossa. Afinal, quem nunca disse que precisava comprar alguma coisa e depois deu de cara com um monte de propaganda daquele produto, mesmo sem procurá-lo no Google? Mas os fabricantes desses aparelhos garantem que isso não passa de uma lenda urbana. Só que nos Estados Unidos, um caso acabou colocando mais lenha nessa fogueira. Várias pessoas começaram a contar no Twitter casos nos quais o aplicativo do Facebook
começou a ligar as câmeras do iPhone sem pedir permissão enquanto o usuário navegava na timeline. Segundo os relatos, ao ver um vídeo ou foto em tela cheia, os usuários acionavam automaticamente a interface da câmera do aplicativo, que ficava oculta, rodando em segundo plano, e continuava assim depois que a pessoa fechava o vídeo ou a foto. Aparentemente, a câmera é aberta, mas não chega a fotografar nem filmar. Mesmo assim, esse comportamento estranho levantou a desconfiança da imprensa americana com relação à rede social, que já tem um histórico ruim no quesito privacidade. Segundo os usuários, mesmo revogando a permissão de acesso à câmera nas configurações do telefone, o app tentava acioná-la. O Facebook admitiu o problema que afetava o iOS 12, disse que se tratava de um bug e que o aplicativo não fez upload de imagens gravadas dessa forma. Ainda segundo a empresa, o problema foi resolvido no dia 12 de novembro com uma atualização do aplicativo. Mas e aí, estamos ou não estamos sendo espionados? Que coincidências são essas que aparecem nas nossas redes quando a gente fala de uma necessidade ou de um produto que a gente quer comprar? Como confiar em redes sociais como o Facebook, por exemplo, que já provou diversas vezes que não veio ao mundo a passeio? Eu não confio, Corinha. Para mim já está provado que não dá para confiar. Gente, é o que eu já disse, privacidade não existe. Quer privacidade, sai do computador. A única forma de ter privacidade hoje é não ter celular, não ter computador e, sei lá, vai para uma casinha na praia, nas montanhas. Acho que nem assim, alguém deve estar te espionando mesmo ali na casinha você terá na praia. câmeras no meio da rua que vão te... Esquece privacidade. É impossível, é impossível. É uma das coisas do mundo moderno. Um dia, sei lá, daqui a 50, 100 anos, as pessoas vão olhar para trás, eles tinham uma mania com privacidade, aquelas pessoas. Acabou, gente, já era. Over. Mas quando você pensa no fato, né, de você ter a câmera do seu celular ligada sem a sua permissão, não, tudo bem. É de enlouquecer. Sim. Né? É. Mas é aquilo que você falou. Acontece, a gente não tem o que fazer em relação a isso, então não tenha celular ou tenha celular e, ok, aceite que a câmera tá ligada e você, né, e você tá falando aqui, conversando e de repente você vai entrar no seu computador, vão ter vários anúncios daquilo que você, né? Eu acho que falou. Privacidade é uma ilusão. No mundo de hoje né? Não, e eu acho que privacidade... Eu já falei isso 500 vezes, até me canso de falar isso. Eu acho que privacidade existiu brevemente durante um pequeno período do século XX, talvez uma pontinha do século XIX, numa pequena casta muito privilegiada, e só... E nunca mais, nem antes, nem depois, nem em qualquer lugar. Agora, olha aqui. Você já viu aquelas fotos todas da Índia, de Bangladesh, daquele monte de gente morando nas favelas, naqueles trens? Você acha que é a privacidade ali? Você vê a foto de uma aldeia indígena com 20 pessoas, há privacidade ali? Você vai aqui em qualquer favela brasileira, há privacidade? Não há privacidade. Não há privacidade em lugar nenhum. Agora, aonde há privacidade, a gente ainda pode argumentar, e isso estão morrendo as últimas pessoas que tiveram essa privacidade. Quando você vê que morreu um alemão lá no apartamento dele há 15 anos e só foi descoberto agora porque ele recebia aposentadoria automaticamente no banco e o aluguel era descontado automaticamente... Então ninguém reparou, porque ninguém prestou. Sim, esse cara teve privacidade. Até muita. De sobra. Mas isso é exceção, de exceção, de exceção. Agora, Cora, pensando por um outro lado, a gente estava falando aqui antes da gente começar a gravar, você estava contando uma história que é até legal de você contar aqui da sua filha, da jaqueta, isso que ela perdeu. Né? Mas assim, só para fazer um link com isso que a gente estava conversando, a gente terminou essa história da jaqueta falando as redes sociais... Tem um lado muito positivo, é que ninguém fala, né? As pessoas preferem falar todos os lados negativos das redes sociais. E aí, falando nessa história que a gente está conversando aqui, de repente eu tô falando para você, ou você tá me contando que você tá querendo um produto pro seu gato, e aí você abre o computador e aparecem milhões de propagandas desses, né, variações desse produto. Num primeiro momento eu falo, opa,
como é que esse cara sabia, né? Como é que esse cara... Peraí, porque eu não digitei nada, eu estava conversando. Num primeiro momento, eu me sinto espionada. Mas eu já tive também uma sensação muito boa de estar recebendo, sem fazer muito esforço, coisas que eu preciso nesse momento. Evidente. Né? Então eu já fiquei muito feliz de aparecerem links para mim que eu não precisei vasculhar nada e que resolveram a minha vida. Então eu acho também que a gente tem que olhar pelo outro lado. Ok, não é legal espionar, não é legal, né, coletar dados, nada disso é legal. Mas se você... E essa parte da propaganda, se você não quiser... Você, inclusive, tem como desabilitar. Você pode usar um VPN. Mas o que eu tô falando é que muitas vezes ajuda. Mais ajuda do que atrapalha. Mais ajuda do que atrapalha. Tudo bem que você pode ter num primeiro momento, tipo, ai, fui invadida. Mas você foi invadida, tá procurando um produto e agora você tem uma lista de marcas desse produto para escolher. Olha, Tipo, poupou tempo, né? Energia. No máximo, eu dou risada porque eu digo, gente... Já comprei a passagem, já fui e já voltei. Pois é. Não preciso mais de hotel em Assunção. É isso, mas tem um lado positivo que eu acho que a gente fica muito preso. Estou sendo espionada, que absurdo e tal. E a maior parte das pessoas, se você perguntar qual é o problema da privacidade, por que você se ressente? As pessoas que fazem mandam nudes umas para as outras e tal. Do que você se ressente em relação à privacidade? Essa pessoa não vai saber te explicar qual é o perigo que ela está correndo. Então... Relax, baby. Eu acho que tem... Eu não diminuo o perigo, eu acho que tem perigos aí, né? Há grandes perigos na mão de estados totalitários, exatamente, de empresas que têm todos os seus dados. É toda uma longa história. Mas o que a gente tem que tentar garantir é que o Estado não vai agir contra o indivíduo com base nos dados recolhidos. A gente tem que garantir que os dados recolhidos permaneçam genéricos, quer dizer... Quando você tem uma empresa como a Fitbit, por exemplo, que está aqui no meu pulso, que reúne todos os dados do meu sono, dos caminhos que eu faço e tal, eu autorizo a minha pulseira a mandar todos esses dados, porque eu gosto da ideia de que você tenha dados sobre sono e sobre hábitos das pessoas da minha idade para estudos de comportamento que eventualmente vão render remédios ou rotinas ou qualquer coisa mais eficazes para os meus próprios problemas. Sim, é para Mas é bom fim. Importante que isso fique genérico lá, que isso não seja ligado à pessoa Cora Ronay, mas isso fique como um usuário. Mas a gente sabe que então, nem essas sempre coisas, é assim, né? Como você falou, os estados totalitários, tem muito perigo em coleta de dado, quando a gente fala, né, nessas... Mas escuta, por outro lado... Privacidade não existe. Não, privacidade não existe, sim. Eu sou muito realista nisso. Olha aqui, em edifício onde tem porteiro, privacidade não existe. Gente. Já era. Olha, vamos finalizar esse assunto contando a história da Bia? Eu achei tão legal a história do casaco dela. Legal, conta rapidinho pra gente finalizar. A Bia estava voltando de Veneza, eles saíram de férias, e ela esqueceu no aeroporto Marco Polo, naquela esteira da segurança, a jaqueta que ela ganhou do marido há 500 anos. E ela adora essa jaqueta, a roupa favorita dela. Ela acha que fica 10 quilos mais magra com a jaqueta e fica elegante. Importantíssima essa jaqueta. Bom, então, ela ficou arrasada. Quando ela chegou aqui, ela começou a pesquisar o aeroporto e entrou em contato com o aeroporto e chateou todo mundo e, no fim, descobriu que acharam a jaqueta dela. Aí foi para o Facebook, botou um pedido no Facebook. Gente, a minha jaqueta que ficou em Veneza, o aeroporto não entrega, tem que ser retirado por alguém no aeroporto. Então começou aquele monte de gente, aquele movimento que acontece no Facebook quando acontece uma coisa dessa. Olha, eu tenho um parente que tem um amigo que mora em Mestre, que é lá do... Tô indo para Veneza em março. Dá para esperar um pouquinho? Tem um amigo que vai viajar para a Itália em dezembro. Sei lá, tem uma empresa que eu conheço na França. Papapá. E daqui a pouco, no meio dessa confusão toda, aparece a simples frase assim: estou passando pelo aeroporto, amanhã trago comigo. Sensacional, e, assim, do nada, uma pessoa que ela nunca tinha encontrado na vida, conhecida de Facebook, passou no aeroporto de Veneza com a cidade toda alagada, foi lá, buscou a jaqueta dela e trouxe
Pronto. Não é uma coisa maravilhosa? É uma coisa maravilhosa que a gente tem que falar. É o lado bom das redes sociais, né? Que bom que Bia já tá com a jaqueta dela, já tá magrinha de novo, tá tudo certo. E olha, chegamos ao fim do nosso programa e temos as nossas dicas preciosas. Corinha, e aí? Dicas? Conta tudo. A minha dica é um livro chamado A Maré Humana. O subtítulo dele vai explicar para vocês o que é. A fantástica história das mudanças demográficas e migrações que fizeram e desfizeram nações, continentes e impérios, de Paul Morland. É um livro da Zahar. É interessantíssimo. Esse livro conta a história através da demografia. Deve ser demais. Quando as pessoas vão para um lado e você tem, de repente, uma população muito jovem e os caras do lado começam a ficar meio apavorados, olha lá, tem jovem demais naquele lado, isso aqui não vai dar certo. Enfim, muito interessante a história explicada através dos movimentos humanos. Nossa, muito legal. Movimento de gente para cá e para lá. E eu tenho uma outra dica, que é O Sol é para Todos, de Harper Lee, que é um livro que todos conhecemos, todos lemos em algum momento da vida, mas que virou graphic novel. Foi adaptado e ilustrado por Fred Fordham e foi publicado pela José Olímpio. E olha como ficou bonito. Tá lindo. Ficou muito bonito. Então, para quem gosta de graphic novel, tem uma versão em graphic novel agora de O Sol é para Todos. Maravilha. Pronto. Essa é a minha dica de... essas são as minhas dicas de hoje. Então, eu tenho duas dicas também. Uma, essa semana eu assisti a entrevista do Yuval Harari, que é o autor de Sapiens, de 21 lições para o século XXI e Homo Deus. Esse cara é de uma inteligência, é de um preparo, é de uma... Nossa... Dá para ficar a noite inteira ouvindo ele falar, né? E ele foi entrevistado no Roda Viva, agora no início do mês, e eu acessei a entrevista pelo YouTube, pelo canal do YouTube do Roda Viva, tem a entrevista lá na íntegra, e aí eu acho que é uma entrevista, assim, obrigatória, sabe? Para os dias de hoje. Então, eu indico para o nosso ouvinte, acho que tem que ver, sei lá, deve ter uma hora e pouquinho, mais ou menos. Então, dá para ver, assim, numa noite, depois do jantar, tranquilo. Essa entrevista é imperdível, do Yuval Harari. E a minha outra dica é uma série da Netflix, que eu sou suspeita para falar, mas, gente, é muito boa, que se chama Irmandade, com o Seu Jorge no papel principal, um super elenco, que foi montado, um dos montadores é o meu marido. Então eu já gostei. Pois é, mas assim, ela é muito bem dirigida, muito bem filmada, muito bem montada, claro. Maravilhosamente montada. Maravilhosamente montada. É uma série da Netflix, estreou há pouquíssimo tempo. Irmandade, com o Seu Jorge, conta a história de uma facção criminosa em São Paulo nos anos 90. Eu acho lindo de ver o Seu Jorge trabalhando, não só trabalhando como ator, mas cantando, fazendo o que ele quiser. O Seu Jorge plantando bananeira, tá bom, né? Mas assim, o trabalho do elenco é muito bom, o roteiro é excelente, é uma história violenta, então para quem tem estômago forte, tá valendo, para quem quer uma comédia romântica eu não indico, mas então tá lá na Netflix para você assistir a hora que você quiser. Então, entrevista, o Irmandade, e agora é a música, Corinha. Diz aí. Não música? tenho música. Não é possível. No Paraguai não ouviu nenhuma música no Paraguai? Não ouvi músicas no Paraguai. Quer dizer, ouvi até demais, mas odiei tudo que eu ouvi, porque... Não gostei da música paraguaia. Não é porque não ouvi música paraguaia. É porque o Paraguai, uma das pragas do Paraguai, porque evidentemente não existe lugar perfeito, é música ambiente o tempo todo, em todo lugar. E é aquela música ambiente chata, meio rock, meio cover de rock. Então, eu odiei toda a música que eu ouvi lá. Lamentavelmente, eu queria tanto ter ouvido música paraguaia, guaranias, e não ouvi. Não rolou. Não rolou. Tá bom. Então, agora não hoje... rolou. Hoje não tem... Tá de mal com a música? Estou de mal com a música, porque a música, como dizia o Milor, é a única arte que nos agride pelas costas. E eu tô assim, em voto de silêncio auditivo, pelo menos. Falar, vocês veem que eu tô falando bastante. Mas eu resolvi ficar uma semana em silêncio de música, porque eu estava tão indignada com esse barulho o tempo todo no Paraguai. Tá bom. Mas vale a pena ir pra lá, né? Vale, super. Tá bom.
Então eu fecho com a minha dica, já tá lá na nossa playlist. Seu Jorge, claro que eu falei aqui do Irmandade, falei do Seu Jorge, falei que o Seu Jorge é incrível fazendo qualquer coisa, cantando então nem se fala. E eu amo uma música chamada Tive Razão. Então a gente fecha com Tive Razão. Na verdade, a gente não fecha nada com Tive Razão, porque a gente não toca mais música aqui. Eu fico tão triste com isso, por causa do nosso programa no YouTube, Direitos Autorais. Mas tá lá na nossa playlist. Tem colocado música na nossa playlist? Não. Não, estava no Paraguai, né, meu bem? Não. Ah, mas bota do Paraguai. Por quê? Não dá pra acessar o Spotify do Paraguai? Paraguai com aquele monte de música no meu ouvido, você acha que eu queria acessar? Era a última coisa que tá bom. Tá bom, tá perdoada. Corinha, eu adorei seu retorno, tá? Tô muito feliz. Eu também gostei muito de voltar. Adorei nosso papo, como sempre. Um beijo pra você e ótima semana. Pra todo mundo, beijos e uma ótima semana. Valeu, até mais. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.